aí, mas não peço a gravação. Então, assim, o intuito quando a gente começou foi dar esse suporte. Por quê? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem porque todo mundo vai usar isso para a sua vida pessoal. Começou porque a empresa e os produtos e o negócio funciona muito bem para umas pessoas e para outras não. Como? Se a empresa é a mesma, os produtos são os mesmos. É porque algumas pessoas têm muito sucesso, outras não. Porque umas conseguem fazer e outras não. E estudando, aí a gente tem os treinamentos, inclusive, comprovando isso, que a variável é sempre a gente. Assim como na vida, nas outras profissões, nos relacionamentos, né? A variável é sempre a gente. E, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo coisas, eu digo para vocês. Hoje, de 10 anos atrás para hoje, eu sou literalmente outra pessoa. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Assim, tudo que eu acreditava, eu fui transformando. Coisas que eu achava que não tinha como mudar, coisas que eu achava que não tinha jeito. Hoje eu tenho uma sensação de autorresponsabilidade muito grande, hoje eu tenho uma clareza muito grande. E isso foi uma coisa que eu quis trazer aqui para a nossa equipe, né? Trazer para as pessoas. Por quê? Porque a gente acaba construindo crenças, construindo, né, pensamentos, que pensamentos geram sentimentos, que geram ações e que geram resultados, e às vezes você não tem essa noção de que está tudo na sua mão, né, que é a gente que faz isso. Então, o intuito aqui era a gente trabalhar essas questões para dar suporte para o nosso dia. Por que a gente acorda mais cedo? Né? Primeiro de tudo, porque todo mundo tem milhões de afazeres, né, atividades, trabalho, então, para a gente fazer uma atividade extracurricular, né, é a mais, as pessoas já buscam isso em outros cursos, em coaches aí, mas para a gente fazer isso, a gente precisava fazer um pouco antes, para que não atrapalhasse a nossa semana, mas também por outros motivos. Vencer o despertador já é um bom treinamento para a nossa mente, já é um bom treinamento para o nosso para uma conquista. Você vai ver seu dia hoje, é lógico, né? Façam tudo o que precisar, mas para aumentar a sua energia, mas a sua mente ela acorda com uma primeira conquista. Eu dei conta, eu fiz. Isso vai motivando, né? A outra coisa é a sensação de que mais que todo mundo. Todo mundo tem essa sensação, eu estou fazendo mais que todo mundo, né? E a gente que lê muito, que estuda, que sabe que a milha extra faz muita diferença, né? Do Dale Carnegie, as grandes histórias de sucesso tem sempre um capítulo onde a pessoa fala que ela fez mais que outras pessoas. Os atletas treinaram mais. Vocês vão ver frases aí do Ayrton Senna, que treinou na chuva enquanto todo mundo estava treinando, né, sempre esses grandes nomes, eles fizeram um pouco mais. Então, quando você começa a ler muito sobre isso, você entende que não tem sucesso sem sacrifício, não tem sucesso sem um esforço a mais. Fazendo o que todo mundo faz, a gente não vai conseguir mais. Não digo nem ser mais, porque a gente não está aqui para ser mais que ninguém, para a gente ser mais que a gente mesmo, né? Mas não existe um sucesso, um destaque, sair da massa, e ter algo diferente do que a grande maioria tem, se você não fizer mais do que a maioria faz. Isso é em vários aspectos, eu estou falando de a gente fazer no dia a dia, mas o acordar antes, o acordar mais cedo, tem uma ação lá no nosso subconsciente que muita gente nem acredita, mas depois, lá no final, vocês vão ouvir alguns depoimentos de pessoas aqui que tinham certeza absoluta que nunca ia acordar às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, e estão aqui felizes da vida e ficam esperando a semana começar. A outra coisa também que a gente tinha como intuito de fazer isso aqui, eu anotei umas coisas para a gente não tomar muito tempo, porque hoje o tempo é curto para tudo, era ajudar com que as pessoas conseguissem ter o domínio de algumas situações, inclusive a do tempo. Né? O domínio do tempo, ela é uma crença, né? Há 24 horas para todo mundo tem 24 horas, mas o domínio desse tempo ele está na nossa mão. E muita gente, digo que uma grande, grande maioria, ela vive em função das circunstâncias. É como se ela tivesse que cumprir um tempo, e não ela domina esse tempo. Talvez para muita gente isso seja uma viagem na maionese, mas tenham calma que com o tempo vocês acompanham. Mas é assim que funciona, né? As 24 horas do seu dia é você quem faz. Eu estava falando com uma pessoa hoje, eu não sei nem se ele está aí, deixa
eu ver se eu consigo ver ele aqui. Acho que ele não sei se já está aí, não. Daqui a pouco eu vejo. Que a pessoa que está fora, né? Tá em Boston, nos Estados Unidos, e lá deve ser coisa de 3 horas da manhã. A Danila fazia muito isso, né? De entrar aqui. E, inclusive, está no México já curtindo a viagem que ela ganhou, né? Lá em Islas, não sei o que lá, Riviera Maya, ela já está lá, não sei nem se ela vai entrar. Mas, quando eu falei negócio de horário, você pode perguntar a um médico, uma enfermeira, a coisa do horário, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, meia-noite para a gente e para eles são coisas diferentes. Né? As pessoas que trabalham de noite, que têm o hábito já de treinar 4 horas da manhã, a mente dela funciona diferente. Então, assim, as horas são diferentes. Então, o que a gente quer trabalhar aqui? Que a gente perca todas essas coisas que são limitantes, né? Para que a gente tenha o domínio do dinheiro, do tempo, das circunstâncias, da sua mente. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da visão geral que a gente vai viver aqui. Né? Um grande objetivo, eu vou compartilhar a tela, só para não me perder na sequência, que vocês veem, né? Eu fiz até um slidezinho, porque eu sei que quem está aqui de primeira vez vai dizer assim, quem é essa louca que está, né, falando como se estivesse começando agora. Só que a gente já vem desde o ano passado fazendo isso todos os meses. Então, o nosso intuito hoje é meio que nivelar para todo mundo. E o que foi legal? Por que a gente abriu, né, para pessoas trazerem quem quiser participar? Porque a gente vai fazer um caminho de novo, tá? Dar uma resumida para saber de onde a gente está, para onde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer isso. Então, você pode aplicar isso em qualquer coisa da sua vida. Deixa eu ver aqui se... Não sei por que eu estou compartilhando a tela, não consigo ver vocês. Mas tudo bem. Por quê? Alguém sabe como é que eu faço para ver vocês com essa tela? Eu sei que eu faça... Peraí, né? Eu não consigo compartilhar e ficar vendo alguém. Não sei se está compartilhada, se não está a tela. Saiu alguma coisa aqui. Mas deixa eu ver de novo. Mas eu espero que vocês estejam vendo. Alguém bota aí no chat que se está vendo a tela, por favor. No chat eu consigo ver. Deixa eu ver aqui. Beleza, todo mundo vendo, né? Então tá. Vamos lá, vou tentar nivelar todo mundo aqui, só para a gente se posicionar e cada um poder entender um pouquinho do que vai ouvir nos próximos dias. Né? Importante que cada um tenha essa percepção, em que degrau, dentro do processo de evolução de autoconhecimento que você está. Porque a gente vai fazer dinâmicas, a gente vai fazer... amanhã tem uma dinâmica também, que se você não tiver essa tranquilidade, por exemplo, primeiro, de não olhar do lado, de quem está onde, quem sabe isso, por quê? Porque às vezes a gente se compara, né? E às vezes a gente não tem essa noção. Tem gente que acha que está num degrau da escada e de repente se dá conta que nem começou a andar. A gente teve descobertas aqui, teve depoimentos aqui nesses últimos 6 meses, 7 meses, incríveis de pessoas que se perceberam, de pessoas que entraram em choque quando perceberam onde estavam e como estava a vida dela. Então, o nosso intuito aqui é mexer mesmo, é bagunçar as pecinhas aí, é pegar você, desmontar o quebra-cabeça, lhe dar as peças na sua mão para que você monte de novo. Por quê? Porque o mundo monta a gente, de alguma forma. E quando você vê, não era isso que você queria montar. Então, a gente vai meio que desconstruir isso aí. Alguns pontos que a gente vai trabalhar, né? Isso aqui que eu falo muito realmente do que a gente é, o que acontece, essas pecinhas a gente vai mexer, permitam isso, se permitam questionar, se permitam discordar, né? Às vezes de coisas, procurar isso. Durante o dia inteiro, busquem outros conteúdos. A gente não vai ter como falar do assunto de forma profunda aqui, mas a gente tem, isso aqui é só a pontinha do iceberg do que a gente vai trabalhar. Sigam outras pessoas, livros, vídeos, peçam dicas do que fazer, mas assim, a gente precisa trabalhar o quê? Quem a gente é, o que a gente quer, onde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer isso. E tudo tem algumas bases. Então, tem gente que acha que tem metas e sonhos, mas não sabe nem quem é, que é base para o que a gente vai fazer. Né? Então, a gente vai hoje começar a desmontar esse quebra-cabeça para que você monte de novo, lembrando que assim é você quem monta, né? Você já tem a sua
a sua figura para montar. Não deixa que o mundo faça isso. A outra coisa que a gente vai trabalhar assim, que eu vou dizer a vocês, que para mim é a minha paixão do. Não sei, todo mundo tem uma época da vida que é tipo assim, a coisa do momento, para mim, essa neurociência. Eu estou apaixonada cada vez mais quando eu entendo que o nosso cérebro ele reage a estímulos. Ele não pensa sozinho. Ele não é um ser pensante, né? Ele reage a estímulos e ele vai comandar o seu corpo, porque é o cérebro que manda os comandos, né? Só que é você quem estimula ele. Então, ele vai receber os estímulos que você dá para comandar o seu corpo depois, e não o contrário. Então, assim, quando eu vi isso pela primeira vez, eu nem acreditei, né? Primeiro, porque eu tinha crenças de que o, o nosso cérebro comandava, né? O que a gente faz, o que a gente diz, que a gente não tem esse controle. E acreditem, você pode moldar o seu cérebro. A gente vai ter uma pessoa que vai falar sobre neurociência e sobre isso aqui, para vocês entenderem o conceito primeiro, antes de da gente começar a trabalhar isso. Mas essa descoberta, e eu vou dizer, entendam, porque se você aprender a comandar seu cérebro, nada lhe para na sua vida mais nunca. E aí eu digo, a gente comanda, a gente vai dominar o tempo, a abundância, eu digo muito, né? Vencer o despertador, vencer a geladeira, vencer uma série de coisas. Trabalhar essa parte da inteligência emocional, né? Porque a gente sabe que as emoções, elas que impedem a gente de progredir, né? Então, quando começou esse trabalho aqui, uma das coisas que me chamou a atenção era o quanto as pessoas oscilavam emocionalmente, né? O nosso time era assim, tropeçou numa pedra, desmotivava, não fazia mais nada hoje. Amanhecia super motivado, começava o trabalho, primeiro não que levava, aí murchava. Ou então brigou com o marido, não trabalhava. O filho não sei o quê, não trabalhava. E o nosso negócio, ele depende muito de você, né? Não tem um chefe, você não está num banco que você senta numa cadeira e vai fazer uma atividade automática. Você precisa produzir. E a gente percebeu que toda nossa ação, todo o nosso resultado e todo mundo que está hoje, dos rubis para cima, né? Vamos assim dizer, porque a gente não tem acesso a todo mundo. Todos têm comportamentos parecidos, atitudes parecidas e um controle emocional, um domínio sobre isso de uma forma muito intensa. Então, pegando todas essas ações, a gente disse, ó, vamos trabalhar lá atrás o problema, que não é a empresa, não são os produtos, é a atitude pessoal de cada um. Então, a gente vai trabalhar isso também. Sobre o melhor caminho, a gente vai combinar lá no final, no domingo, onde a gente vai montar um plano de ação. Só que é um plano de ação montado no que você vai construir durante esses próximos dias. Para onde você quer ir? Qual o melhor caminho que você quer ir? Porque tem vários caminhos para chegar em vários lugares, né? Então a gente vai identificar isso e vai construir algumas coisas, né? A gente vai, sabe que tem pedras no caminho, que tem atalhos muitas vezes, e você vai conseguir construir isso dentro da sua vida de acordo com os seus valores, né? Trabalhar os nossos sonhos, então isso é uma coisa que eu queria já que vocês começassem a pensar. Muita gente nem tem esses sonhos muito claro, assim, a clareza dos sonhos. Eu não falo de ter, ai, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso. Não é isso que a gente está falando, né? É sonho que realiza de verdade. E eu vou contar até para vocês, assim, quanta coisa nos últimos 2 anos a gente deu check lá na lista dos sonhos. Coisas que se alguém me dissesse que há 5, 10 anos atrás ia acontecer, eu acho que eu nem acreditaria, muito menos saber construir o caminho para chegar lá, né? Então, importante a gente saber que o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, mas se você estiver colocando ali pedrinhas, eu digo aqui, ó, pedrinhas para cada era da sua vida, todo dia você colocar, você vai construir, né, o que você quiser. Leve o tempo que for. Né? E uma das coisas que eu queria muito trazer para a gente aqui é essa sensação de que a gente está usando o nosso tempo de forma alinhada com nossos objetivos. Não importa o que as pessoas acham, não importa nada. Importa que você sabe onde você quer chegar,
que todo dia você vai colocar uma pedrinha em cada área da sua vida, né? Você vai fazer um pouquinho todos os dias, para quando você poder olhar para trás um ano depois, né? Hoje a gente vai fazer com que intuito? Começar o segundo semestre, né? Já começou, né? Em julho, mas a gente já começou. Hoje é dia 1º de junho, né? A gente está aí, já passou quase metade do ano, né? Eu vou até postar sobre isso agora. Como que você está se sentindo, né, hoje? Como que você está se sentindo com o que você falou que ia fazer no começo do ano? Você já está mais ou menos como você gostaria e como você fez uma previsão para a metade do ano, né? Como é que você está para o final desse ano? Então, nosso intuito é a gente chegar no dia 31 de dezembro desse ano com a sensação de olhar para trás com orgulho e dizer assim, caraca, como eu realizei coisa esse ano? Como eu estou mais perto dos meus sonhos? Né? E se sentir realmente que você está usando o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, de forma alinhada com o que é importante para você e não com o que o mundo colocou para você ser. E a gente termina aí a nossa semana fazendo um plano, montando uma agenda, gerando listas para a gente de atividades e aos poucos vocês vão cada um dentro do seu jeito de fazer, colocar em prática. O nosso intuito deixa eu coisar aqui. O nosso intuito desculpa, de estar aqui com vocês hoje é realmente caminhar junto nessa construção dessas informações, nessa construção dessas informações, para que você saia no domingo assim, com aquela sensação boa. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu não tenho que fazer, né? Eu sei com quem eu tenho que não... os ambientes que eu preciso evitar, os ambientes que eu preciso estar, quem eu preciso estar perto, quem eu preciso me afastar um pouco. Só que tem muita coisa nesse meio que a gente vai tentar passar, mas é importante que vocês vão buscando essas informações. E eu digo mais, gente, não fica aqui de ouvinte, não fica aqui assistindo como se isso fosse uma aula de um assunto. Amanhã a gente vai ter outros assuntos, eu vou falar um pouquinho de coisa. Faz. Tenta fazer assim, o que eu não fiz até agora? Como que eu me comporto quando eu estou num evento como esse? Né? Quantas pessoas anotam e dizem que vai fazer depois e não faz? Né? A gente dá uma tarefa aqui, a pessoa faz, vou anotar aqui, depois eu faço. Não faz, não faz. Porque depois que o dia começar, o leão engole a gente, né? Porque haja coisa para fazer, quando você dá conta, então vai fazendo. Não espera o momento ideal, não espera estar pronto. Eu gostava muito de fazer isso, viu? Fazia assim, eu assistia os treinamentos, né, do Paulo Vieira, não sei o que, anotava no caderno e botava assim. Ele mandava fazer as listas, essas coisas, eu dizia, não, vou fazer depois, com calma, para fazer bonitinho, para ficar organizado, porque depois eu posso querer consultar. Nunca fiz. Porque depois eu assistia outro treinamento, depois eu assistia outro, aí estou lá com uma lista de vídeos, de uns 30 vídeos, que eu não assisti na hora que tinha que ter assistido, eu que assisti depois e nunca dei conta. Então, assim, não fique esperando, vai fazendo, vai fazendo. Depois refaz, a gente faz isso todo mês. Então, vocês vão aprender. A Roda da Vida vai ficar gravada amanhã, né? Que a gente sabe que foi maravilhosa, do meses aí, acho que foi janeiro que a gente fez. E a Roda da Vida, ela faz essa anamnese, vamos assim dizer. Ela faz uma análise de onde você está agora. Como está a sua vida hoje? Na verdade, eu faço ela todo mês, né? Mas a gente vai até gravar amanhã para que vocês possam todo mês fazer. Vocês precisam ter esse domínio de dizer assim, como está a minha vida hoje, como eu quero que ela fique. Aí a gente caminha. Um mês depois, tá bom? Não tá? Vamos fazer de novo? Como que tá agora? E como que tá agora? Se você deixar para fazer isso de ano em ano, como muita gente faz, é muito tempo perdido que você podia ter ajustado uma rotazinha ali, fechado uma, né, torneirinha aqui, aberto outra, né, desatado um nozinho aqui, devagarzinho você vai fazendo. Então, o superpoder de fazer um pouquinho todo dia. Esse hábito de planejar, de se organizar, de ter a percepção. Se você não parar, o motivo da gente começar isso aqui foi parar todo mundo. Ó. Todo mundo para ouvir, para fazer. Então, você para se perceber, você para avaliar algumas coisas. A gente vai falar agora de um tema que, para mim, é como se ele fosse a base de tudo. Antes de você descobrir quem você é, né? Descobrir não, quando você começar a fazer esse processo de autoconhecimento, que é uma viagem por desconhecido sem fim, né? Porque eu digo assim, não, eu acho que não existe a pessoa que se conhece por completo, né? Você começa a fazer uma viagem para dentro que parece que não tem fim. Você começa a descobrir mil coisas. Então, essa viagem do autoconhecimento que eu venho fazendo já há anos,
a sensação que eu tenho é que eu ainda estou no raso. Cada hora eu descubro uma coisa que ainda tem muito para caminhar, então isso vai fazer com que a gente se sinta. O objetivo principal, eu vou dizer assim, do que eu às vezes quero compartilhar com vocês, é a sensação. Não é nem a realização em si, não é nem o conquista financeira, é você ter a sensação de que você está vivendo intensamente o seu bem mais precioso, que é a sua vida, que você está gastando o seu tempo ou investindo o seu tempo naquilo que realmente é importante e que vai levar você aonde você quer ir. Isso faz a gente acordar diferente, faz a gente dormir diferente, faz a gente começar a segunda-feira, faz a gente se relacionar com as pessoas diferentes. A nossa energia muda à medida que você parece que encontra o seu lugar na Terra, assim. Sabe, meu Deus, eu vim fazer o quê aqui? Né? O que eu vim fazer aqui na Terra? Por que que eu... Né? Essas perguntas, tem gente que nunca parou para pensar. Eu demorei uns 30 anos. Eu acho que eu demorei... Eu acho que eu tenho 40, eu devo ter 30 e poucos anos para parar pela primeira vez para dizer assim, o que que eu vim fazer aqui na Terra? O que que Deus me colocou aqui para fazer o quê? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque você vai vivendo, 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 aí vem uma coisa, vem outra, mil coisas, e eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão, até não me lembro o primeiro encontro que eu fiz dessas coisas. Meu Deus, acho que foi um pouco antes por conta do TLC, mas como esses processos de coach foi dentro desses movimentos. E essas coisas, elas vão fazer, elas vão pilotar, né, todas as suas ações do dia. Quando você sabe quem você é, quais são os seus valores e onde você quer chegar, é muito mais fácil fazer as escolhas durante o dia. Você saber o que você vai fazer, o que você não vai fazer, quem você vai dizer sim, quem você vai dizer não, onde você vai frequentar, onde você não vai, se vale a pena acordar mais cedo, dormir mais tarde, se não vale. Né? Às vezes, a própria relação, as coisas que as pessoas no dia a dia demandam. Né? Eu passei muito tempo da minha vida querendo estar em todos os lugares, estar com todas as pessoas, aceitar todos os convites. Eu tinha medo de perder os meus amigos, então eu tinha que estar presente nas coisas, eu tinha que ir. Eu não sei quem tem essa sensação de eventos sociais, eu tenho que ir, por consideração, ou porque eu tenho que ir. Gente, a gente não tem que ir nada. A gente tem se aquilo fizer sentido para você, se faz, não precisa, porque a gente tem medo do que o outro vai pensar. A gente tem medo daquela pessoa não gostar mais da gente, ou gostar menos, trocar. São medos que fazem com que a gente não faça o que tem que ser feito. É o medo do julgamento, é o medo do que as pessoas vão pensar, é o medo do... Mil medos, né? A gente tem tanto medo que cada um tem os seus, né? Mas são essas coisas que a gente vai mexer aqui para que você possa remontar o seu quebra-cabeça até o domingo, né? E durante essa semana, e que essa semana seja o início do seu segundo semestre, que você tenha um caminho a seguir, que você sabe exatamente, você acorda sabendo o que você tem que fazer. Você sabe a importância desse tijolinho que você está colocando dentro da sua construção. Você consegue ver o muro pronto e você colocando o tijolinho. Quando você consegue ver o que você está construindo, é muito mais fácil você colocar cada tijolinho, fazer o esforço ali para colocar. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora, vou fazer uma dinâmica bem rápida com vocês, sobre os nossos valores. Por quê? Porque a cada momento, né, vamos fazer assim, vamos trabalhar os valores do momento. Eles vão fazer o guia, né, a bússola. Depois tem um vídeo completo de um coach que fez esse trabalho com a gente. E muita gente se organizou, né? Acho que ele fez em janeiro, em dezembro, não lembro. A gente determinar esses valores. Por quê? Porque quando a gente tem os valores da gente definidos, a gente tem a consciência deles, a gente tem a consciência dos nossos objetivos, a gente não se frustra. Né? E por que que muita gente se frustra? Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu sei que, e vou dizer, inclusive, assim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, alguns anos atrás, eu discordei, fiquei com raiva da pessoa que falou, porque ela foi bem na minha ferida, né? Ela jogou a faquinha, botou e rodou, assim. Porque eu tinha crenças, né? Por exemplo, da minha... Tudo meu que tem a ver com a minha espiritualidade, né? Com as coisas da minha religiosidade, da minha religião e da minha família, é meio que intocável. Né? Ninguém pode... não é que nem pode discordar, você até pode discordar, você só não precisa me falar. Né? Você pode discordar, você pode achar o que você quiser, porque normalmente eu queria defender, quando alguém mexia, por exemplo, qualquer coisa que era dos meus filhos, eu não sei quem tem aí, pelo menos da Dionese, o pessoal tem muito isso, né? Quando você dá uma desculpa a não fazer algo por causa dos seus filhos, ninguém se mete.
Se eu disser, eu não posso fazer isso por causa dos meus filhos, você vai ver que ninguém fala nada. Por quê? Porque normalmente isso é nosso, né, nosso bem mais intocável ali, e é aquelas coisas inegociáveis. Só que eu aprendi algumas coisas que na época eu não gostei de ouvir, né, que eu tinha como crenças e valores que, no fundo, não estavam alinhados com os meus objetivos. Então, isso frustra muito todo mundo. Então, eu vou colocar no papel para vocês entenderem, tá? Tem gente que não vai ter a clareza de anotar. Deem o melhor de vocês. Anota o que vier na cabeça. Não precisa ficar... eu ficava muito preocupada em fazer certo. Não se preocupe em fazer certo, porque o certo para mim e o certo para vocês é diferente. Né? O seu conceito disso aí é diferente. Então, a gente vai fazer uma dinâmica rápida. Eu queria que vocês pegassem um papel, botassem duas linhas assim, né? Duas colunas. Na primeira coluna, a gente vai escrever 20 valores que você tem. Quando eu fui escrever isso, também fiquei meio perdida, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui, vou compartilhar uma telazinha com vocês, mas se quiserem botar no Google, eu tenho aqui, acho que eu compartilho com vocês. Deixa eu ver se eu já abri aqui a tela. Vão anotando 20 valores que são importantes para vocês. Deixa eu ver se tem aqui 20 valores. Ó, eu vou dar alguns exemplos, tá? Disciplina, saúde, liberdade, família, pontualidade, gratidão, obediência, inteligência, coragem, amizade. Se vocês quiserem pesquisar no Google ou abrir, ou quem já souber, entusiasmo, compaixão, respeito, paz, tolerância, justiça, que mais? Se alguém quiser ir completando, né? Mas eu queria que vocês colocassem no papel essas, esses valores que são importantes para vocês. Né? Quem quiser depois compartilhar uma lista aí para ajudar o pessoal, que depois você terminar o seu, né? Nessa área de... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui, que foi uma que eu fiz, mas acho que nem vai dar para ler, sabe? Deixa eu ver. Para dar umas ideias aí. Deixa eu compartilhar. Aqui, ó. Transparência, respeito. Cadê aqui? Coerência. Aí tem, né? Família, espiritualidade. Vão fazendo aí. Quando vocês tiverem terminado, vocês me falam. Tentem colocar o máximo que der, tá? Se não conseguir colocar os 20, não tem problema, não. É mais importante, na verdade, que a gente tenha essa percepção, que você consiga nominar. Muitas vezes você tem a sensação das coisas, mas você não sabe dizer que valor é esse. Você sabe que aquilo incomoda, você sabe que aquilo é importante, né? Eu digo, por exemplo, o senso de justiça, né? Tem gente que é muito, e tem gente que tem, mas não é tanto. A sensação você tem, às vezes você não sabe trazer aquilo em palavras, a clareza, né? E essa é uma das coisas que a gente quer, assim, em todos os dias a gente vai ter alguma coisa que vai lhe trazer alguma clareza a mais do que você tem, né? Às vezes você vai até descobrir coisas que você sente, mas não sabe o nome, né? Ou que você nem sente, mas porque alguém, né? Eu digo muito isso, sabe o que acontece com valores? A gente começa a ouvir as pessoas falando. A rede social é uma praga para isso. Porque você começa a ouvir um monte de gente e você começa a achar que aquilo é o que você sente, porque você acha bonitinho lá na outra pessoa, né? Então, sei lá, alguém vou dar um senso, né, de algumas, sei lá, vou dar um exemplo. Tem gente que dá muito, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu ouvi essa semana, de corpo. Ela é, ela é super disciplinada com a atividade física, ela tem um corpão lá né, de gordura, percentual de gordura, treina feito uma louca há muitos anos, e ela se deu conta que isso não era importante para ela, que não era isso que ela queria, só que ela veio de um processo desde pequena, de uma família onde as pessoas eram, né, assim, isso foi colocado nela, falou assim, preferia ter uma barriguinha aqui e ter outras coisas que eu não tenho. Quanto tempo da minha vida eu me dediquei a buscar algo que, no fundo, nem fui eu que escolhi lá atrás. Eu acabei entrando num molde, eu precisava ter o corpo assim, eu precisava ser saudável, eu precisava ser exemplo,
E ela começou, quando você dá conta, minha gente, eu fiquei pensando como fica a cabeça de alguém, né? Porque eu já fui assim, quando você é aquilo que as pessoas determinaram para você ser e você dá conta, o vazio que isso não é lá na frente. Você olhar para trás e dizer assim, caramba, durante 10 anos eu fui o que a minha mãe, meu marido, as minhas amigas, a sociedade quis, e no fundo você nem tinha aquele valor. Né? Eu já me vi muitas vezes, quando a linha Zen foi lançada na época, na minha cabeça eu fiz assim, eu tenho a obrigação, não sei onde eu ouvi isso, alguém me disse, de certeza, porque o meu cérebro não pensou isso sozinho, de ser o exemplo. Eu tinha que ter o corpo, eu tinha que fazer o Zen, eu não podia engordar, eu não podia... Então eu tive assim, para eu poder trabalhar com esse produto, eu tenho que ser o produto do produto. Que a gente tem mesmo, tá? Não estou dizendo que não tem, não. Mas a gente não tem. Se isso a gente tem, se isso estiver alinhado com o que você quer para sua vida. Se você olha lá para frente no futuro e você aquilo ali tem congruência, se tem importância, se aquilo preenche alguma coisa dentro de você. Porque alguém falou, vai lhe dar um vazio gigantesco lá na frente. Porque não tem conexão, é como se você estivesse fazendo coisas. Você já teve aquela sensação de que você está fazendo um monte de coisa que você nem deveria estar fazendo? Está fazendo um monte de coisa, uma considera assim, poxa, eu fiz um monte de coisa, nem deveria estar fazendo isso. Né? Nada que eu fiz hoje, ou várias coisas que eu fiz hoje, não são pecinhas do meu quebra-cabeça, são pecinhas do quebra-cabeça de outra pessoa. É um tijolinho que não está construindo nada na minha vida, está construindo na vida de outra pessoa. A gente tem que ter clareza se cada tijolinho desse que a gente coloca, cada hora do nosso dia, está sendo utilizada na construção da pessoa que você quer ser. E aí você precisa saber quem você quer ser, né? Quem é você na fila do pão. Conseguiram colocar aí, enquanto eu falava, os valores? Outra coisa que eu queria falar desse negócio de valores, o exemplo que ele deu, inclusive, eu vou dar o mesmo, tá? Tem uma coisa aí que a gente tem, aí eu vou falar dentro do nosso negócio, né? Quem é da empresa, quem não for, usa dentro da sua rotina, que tem a ver muito com quem quer trabalhar em alta performance, com quem tem metas altas de trabalho, tá? Que é o valor liberdade. Esse valor liberdade já me atrapalhou muito, atrapalhou muita gente, e hoje atrapalha também ainda algumas pessoas que não sabem gerir esse valor, né? Que ele é um valor, todo mundo quer liberdade. O que não quer, né? Liberdade. Só que você precisa saber encaixar ela na hora certa. Antes de falar de liberdade, vamos preencher o outro lado da tabela. Passaram a linha, de um lado estão os valores, do outro lado, escolhe 3 objetivos que você quer para a sua vida desse ano, de qualquer área. Financeira, pessoal, realização profissional, 3 coisas que você quer conquistar, né? Diga 3 coisas que eu queria fechar esse ano conquistando. Se você não fizer para esse ano, fizer uma coisa a longo prazo, às vezes é uma coisa muito maior, por exemplo, eu realizei algo agora que já está na minha lista de anual há mais de 5 anos, mais de 8, para falar a verdade. Né? Então, tem coisas que vai rodando a sua lista, né? Fica na sua wish list ali para vários anos, até chegar o dia, mas coloca 3. Eu sei que tem gente que tem vários, né? Você até pode colocar mais aí, mas a gente vai trabalhar isso depois, então não se preocupar com isso. O penúltimo dia, a gente vai definir exatamente o que a gente quer, para quando, né? E por onde a gente vai começar. Todo mundo já botou aí 3 objetivos? Vão dando ok aí para eu ir vendo. Por que eu estou falando isso? Se você não conseguir colocar, pessoal, não se preocupa, tá? Um dos nossos intuitos aqui até o final da semana é ajudar vocês a fazerem isso. As pessoas não sabem onde elas querem chegar, elas não têm isso determinado. Né? E foi vivendo isso que a gente começou a trabalhar esses pontos aqui. Ela quer pagar as contas, ela quer, às vezes, ela quer muita coisa, a gente quer muita coisa de curto prazo. Curto prazo, a gente quer agora, né? E eu vou dizer uma coisa, escreva essa frase em letra maiúscula, bem grande na capa do caderno. O maior inimigo do que a gente quer no futuro é o que a gente quer agora. O que a gente quer hoje, terça-feira, vai fazer com que a gente perca tempo, ou dinheiro, ou energia, ou no caminho, né? Pegue atalhos, às vezes, que não vai levar a gente no que a gente quer no futuro. E a sensação de frustração e a sensação de perda de tempo, ela é muito grande. E é por isso que tanta gente fala hoje de foco, disciplina, metas, propósito. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não sabe, e eu digo a gente mesmo que está aqui,
né? A gente precisa ter essa clareza muito grande. Tem que acordar todos os dias sabendo, eu acordei hoje para fazer isso, isso e isso, que vai me levar nisso, nisso e nisso. É como se você olhasse para o fim do dia assim e você soubesse o caminho. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então, esses 3 objetivos aí, se você não souber ele na ponta da língua, eu sei que tem gente aqui que está com a gente desde dezembro, que se eu abrisse aqui e dissesse, me dá aí 3 objetivos, a pessoa ia dizer assim, ó, na lata, porque ela acorda com isso na cabeça o tempo inteiro. A gente vê isso. Eu vou trabalhar com a dos sonhos com vocês também. Então, assim, eu tenho essa clareza e você precisa acordar com ela. 2 coisas precisam estar na sua cabeça rápido. Aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer hoje. Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer hoje. Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer hoje. Se você tiver isso na sua cabeça o tempo inteiro, você não desfoca. Você sabe escolher, abrir mão de horas, por exemplo. Entendeu? Tem gente... Quem que já tem aí? Um monte de gente que está num perrengue danado. Não tem tempo para nada, não consegue pagar as contas, não consegue curtir a vida, e você tenta falar com ela, ela não tem tempo. Ela não consegue parar para lhe ouvir, ela não consegue parar para assistir uma reunião, ela não consegue trocar uma ideia com você, porque a roda dela é tão rápida que se ela parar, é a rodinha do hamster, né? Se ela parar, a roda engole ela. E isso é falta dessa clareza de dizer isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Isso eu vou fazer nessa intensidade, isso eu não vou fazer. A gente só sabe fazer isso se toda vez que você for fazer uma escolha no seu dia, toda vez que você for decidir o que você vai fazer, principalmente planejar a agenda, que é o que a gente vai fazer no final da semana, que horas eu vou treinar? Treino é importante para mim? Que horas eu vou ler? Ler é importante para mim? Que horas eu vou ficar com a minha família? Que horas eu vou fazer uma oração? Que horas eu vou trabalhar? Que horas eu vou... Isso você tem que saber quais são as coisas que eu preciso colocar na minha vida. Tudo isso tem a ver com essa clareza, tá? Então, espero que vocês tenham colocado aí 3 objetivos. Não tem problema se vocês depois mudarem, se isso aí for o que veio na cabeça agora. Só coloca os 3 primeiros, coisas que vocês querem conquistar. Depois a gente vai trabalhar mais a fundo isso, tá? Só para a gente concluir com o tempo certo aqui. Agora vocês vão pegar os valores que vocês escreveram e vão cortar a metade. Dá uma dor na alma, tá? Eu sei. Eu faço isso também. Mas vocês vão cortar a metade. Vocês vão olhar os valores que vocês escreveram. Não é que vocês vão tirar o valor da vida de vocês. É que agora, nesse momento, existem uns mais importantes que os outros. Agora, hoje, para esses próximos 6 meses, alguns vão precisar ter mais atenção que os outros. Tá? Enquanto eu vou falando, vocês vão cortando. Deixem em torno de, no máximo, aí 7 ou 10 no máximo. Quem fez muito. Quem não fez muito, deixe menos ainda. Por quê? Vamos botar assim, no máximo, vocês vão deixar aí 8, tá? 8 valores que vocês acreditam que hoje, depende da quantidade que vocês colocaram, vão cortando os outros. Quando eu fui dessa dinâmica a primeira vez, eu não conseguia cortar. Eu olhava para um, olhava para outro, olhava para um, olhava para outro. Meu Deus, pensa assim, agora, nesse momento. Por quê? Ó, toda escolha tem uma renúncia. Toda ela tem uma renúncia. Só que todo sacrifício que a gente faz por alguma coisa, por exemplo, todo mundo acordou mais cedo hoje, alguém abriu mão de alguma coisa, ou de dormir, ou de fazer um treino, ou de chegar mais cedo, cada um tem suas coisas. Por quê? Você tem que ter essa clareza, né? De por que você está fazendo isso. Porque quando você faz isso, a sensação ela é boa. Ela não é ruim de que você está fazendo um sacrifício. A mesma atividade, ela tem a sensação de investimento em alguma coisa que constrói seu sonho. É só o significado, é ressignificar isso aí. Tá? Então, a gente vai fazer o quê agora? Você vai olhar se está congruente o que você está falando. Né? Você vai marcar agora 5 valores desses 8 que você deixou e vai olhar para os seus 3 objetivos, para você ver se o que você hoje está dizendo que é prioridade na sua vida está congruente com as coisas que você quer. Por quê? Porque se isso não estiver alinhado, você vai ficar tentando viver uma sensação, viver algumas coisas na hora errada, no momento errado. E aí eu vou dar um depoimento meu pessoal, que foi exatamente o que foi dito no dia do treinamento da gente, que é sobre esse liberdade. Liberdade e família, para mim, são 2 temas polêmicos, né? Porque existe uma ordem, né? Na minha cabeça é Deus, saúde, família, trabalho.
quando você vai... Se você tiver isso muito claro, você consegue montar um planejamento de acordo. E a outra coisa é que, assim, esse valor liberdade e família, o que acontece? Por exemplo, esse mês de junho, a gente tem uma meta alta, a gente tem algumas pessoas fazendo um trabalho, né, que se não for feito em junho, perde o time, perde o bônus, perde a promoção, perde a oportunidade, e a gente sabe da importância disso. Então, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E eu vou ter que dar um pouco menos de tempo para minha família, e vou ter que dar um pouco menos, vou ter que ter um pouco menos de tempo de liberdade, porque eu não tenho esse domínio, eu preciso me dedicar a isso aqui. Só que esse objetivo está congruente, está de acordo com o que eu quero. Ele faz parte de um tijolinho que eu quero colocar na minha construção. Se eu não abrir mão de algumas coisas, eu não vou construir isso aqui. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Então, esses valores, eu comecei, acho que na verdade, desde que eu me formei na faculdade, que eu sempre quis esse valor liberdade, por isso que eu nunca quis ser funcionária, nunca quis concurso, nunca quis, eu queria liberdade de poder construir as minhas coisas, de poder viajar, de poder morar em qualquer lugar, de poder fazer o dinheiro que eu sempre quis isso, eu não sabia como eu ia fazer. Hoje, pelo menos, eu sei o caminho. Mas eu tinha esse valor de querer essa dinâmica. Eu sempre quis trabalhos dinâmicos, eu não gostava daqueles trabalhos de banco, concurso, funções. Por quê? Porque esse é o meu jeito. Vocês precisam descobrir o jeito de vocês. E pegar esse valor e conectar ele com o que você quer. Porque, às vezes, você quer o valor e quer o objetivo diferente. Isso vai frustrar. Um exemplo, tá? O valor liberdade. Você quer ter a liberdade do tempo que você quiser. Ah, domingo eu quero fazer o que eu quiser, eu quero acordar a hora que eu quiser. Ou então, por exemplo, eu quero convidar a hora que eu quiser, eu quero vender a hora que eu quiser. Só que você tem uma meta que não funciona dessa forma. Você tem um objetivo, por exemplo, financeiro. Eu vou falar de finanças, que a grande maioria das pessoas que fazem o nosso negócio, ela quer agregar renda em casa. E ela já tem uma outra atividade, ela já tem um monte de coisa que enche o dia dela, só que ela quer ganhar R$2.000 a mais por mês. Existe algo que precisa ser feito. Não é do nada. E se você não tiver essa conexão, você começa a ficar angustiada, você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar frustrada, porque chega no final do mês, você, poxa, não deu certo, não consegui, mas você fez o que tinha que ser feito. Aí tem gente que faz assim, mas eu tenho muita gente assim, sabe? Mas eu não quero acordar muito cedo, não consigo acordar. Mas eu não. Eu durmo muito cedo, não quero na reunião 9 horas, 10 horas da noite. Não vou não participar. Domingo? Vou não fazer evento domingo. Domingo é meu dia de lazer. Tá bom, lazer é um valor alto. Só que você não pode esperar que você, diante de uma agenda gigantesca de atividades de filho, família, trabalho, nananana, consiga fazer, porque é incongruente. Né? Então, eu quero que vocês olhem para o papel de vocês. Esses são exemplos que eu estou falando que são reais na minha vida, tá? Vocês precisam olhar na de vocês, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Cada um no seu quadrado. Vocês precisam olhar os valores que vocês têm, os objetivos que vocês têm e ajustar. É isso que a gente vai fazer durante a semana. E eu vou dizer, ajustar valor dói. Ajustar objetivo nem tanto, né? Porque você vai só escrever ali algumas coisas que você quer. Mas a gente vai trabalhar isso para que você realmente escreva aquilo que você quer de verdade. Porque tem gente que escreveu coisa aí que ela nem sabe se ela quer mesmo. Ela acha que quer porque é o que veio na cabeça, ou então porque ela vê um monte de gente conseguindo, ela quer também. Ou então é uma crença que ela tem, né? Tem gente que, eu me lembro que teve uma pessoa que eu atendia, tendo um monte de gente individual, né? E as pessoas às vezes falam umas coisas e eu começo a fazer perguntas. A galera não consegue responder. Principalmente a profissão, né? Às vezes você tem que terminar a faculdade, eu tenho que me formar, o mundo vai se acabar se eu não me formar. E às vezes nem era o curso que a pessoa queria. Às vezes aquele curso nem ajuda na vida profissional dela, mas ela tem que se formar. Eu disse, por que, Jesus, você tem que se formar? Nisso que você não quer. Eu atendi uma menina que estava se formando em economia, trabalhava com outra coisa nada a ver, faz Junesse, trabalha com marketing digital e tem que se formar em economia. Eu disse, por que você tem que se formar em economia? Por que você tem que fazer isso? Porque se eu não me formar, minha mãe isso, meu pai aquilo, porque eu já comecei, agora não posso mais parar. Por que não pode mais parar? Tudo a gente pode parar.
A qualquer momento da vida a gente pode parar, desde que a gente descubra que aquilo não faz mais sentido para você. E aí você vai ver a pessoa construindo o dia a dia dela todo em cima de coisas que ela nem sabe. A menina ficou em choque. Ela disse, meu Deus, tá até hoje, ela ficou com um embrulho no estômago, com enjoo, com ânsia, porque ela disse assim, como que eu vou parar de fazer isso, se ela construiu uma crença de que aquilo era tão importante? Eu não sei se vocês já se perceberam assim. Você começa a fazer um monte de coisa, né? Eu digo isso porque concurso é assim, né? Eu digo porque o próprio Felipe, às vezes, demonstra algumas sensações de que quanto tempo ele dedicou da vida dele para passar num concurso. Morou fora, ficou 6 meses quase internado, né, num cursinho. Abriu mão de anos e anos de festas, aniversários, né, saiu da faculdade direto já com um monte de preparação para concurso. Foi passando num concurso atrás do outro. Quando ele descobriu a Juness, né, quando começou a trabalhar com isso, ele disse, rapaz, eu nem sei por que foi que eu comecei a fazer isso. Eu não sei por que eu escolhi direito. Eu não sei por que eu quis o concurso, só que a família dele toda é concursada. Todos os pais, a mãe, todo mundo em volta dele era aqui. Então, ele foi seguindo um fluxo. Ele escolheu uma profissão, ele fez uma faculdade e ele não quis OAB, porque a maioria era concursada, enquanto um monte de gente queria advogar. E ele foi seguindo. E assim como ele, todos nós fazemos. A gente vai seguindo algumas coisas, alguns padrões, alguns comportamentos, que lá a gente não tem idade com 17 anos para escolher o que a gente quer ser na vida. A gente não tem maturidade para isso. E a gente escolhe. Então, hoje, a gente consegue fazer essa análise. O que eu quero para a minha vida? Como que eu me vejo? A gente vai trabalhar isso, tá? Nos próximos dias. A gente vai fazer um trabalho bem profundo para dentro, para que a gente tenha clareza disso, para que você tenha tranquilidade de fazer mudanças. Né? Eu tenho uma experiência assim, eu vendi uma empresa, né, com 12 funcionários, fechei tudo e recomecei a minha vida. Todo mundo disse, está surtada, a louca, né? Porque depois de quase 20 anos construindo tudo isso, com tudo isso que você fez, as pessoas não conseguem entender. E aí ela acaba influenciando nas suas decisões, porque você faz por causa das pessoas. E eu tenho uma história assim, eu tive que segurar muito, muito forte dentro dos meus valores e do que eu queria no começo, porque eu perdi muito status. Perdi muito status. Eu era uma empresária com 2 lojas, onde eu estava em um monte de lugar, era chamada para dar palestra nos lugares, eu fazia matériazinha não sei aonde, no jornal, fazia coisa pessoal porque eu tinha uma empresa de intercâmbio aqui, eu tinha um status muito grande. Mas status não paga conta. E eu ainda digo mais, não é nem a conta de casa, porque o meu pagava as contas de casa. Não pagava a conta da minha vida. Lá na frente, eu ficava pensando, se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, quando eu tiver 60 anos, 70 anos, eu vou olhar para trás e vou dizer assim, que vida top que eu fiz. Quanta coisa eu construí, né? Que legado eu vi. Eu não via isso. Eu vi uma louca correndo na roda do rato para pagar conta, para fazer não sei o quê, para embarcar aluno. Então, se você conseguir enxergar lá no fim, olhar para trás e dizer assim, tudo que eu estou fazendo está congruente com onde eu quero chegar, eu vou continuar aonde eu estou e só agregar algumas coisas para melhorar. Mas essa coragem de mudar completamente, tem gente migrando de profissão aí, muita gente migrando mesmo, abrindo mão de ser advogado, de ser dentista, de ser médico, de ser mil coisas, né? Não importa o que a pessoa é. Por quê? Porque, de repente, ela se viu num lugar que ela não queria estar mais. Que agora não faz mais sentido. Já fez sentido, mas hoje não faz mais. Então, você precisa ter clareza do que faz sentido para você hoje. E eu vou dizer, a pandemia ensinou muita gente. A pandemia fez pessoas mudarem a percepção delas sobre elas mesmas, sobre o tempo, sobre o que era importante. Eu digo para a gente mesmo, o que era importante para a gente há 2 anos atrás mudou. Tem coisa que é mais importante hoje. Né? Tem gente que antes não abria mão de algumas coisas, hoje abre numa boa, porque entendeu que aquilo que você fazia parecia importante, mas nem é tão importante assim. Então, essas coisas que que eu estou falando são coisas que assim, você precisa enxergar dentro da sua vida. Né? Eu estou tentando usar, inclusive, palavras mais neutras, né? Porque quando eu estou falando com o pessoal da Juness, só da empresa, diretamente, a gente sabe exatamente qual é a ação, exatamente qual é a frase que a gente usa, a gente sabe exatamente quais são os desafios que a gente enfrenta. Mas todo mundo enfrenta no seu dia a dia. Né? Todo mundo enfrenta escolhas.
né? Quantas pessoas negligenciam, postergam procrastinam ações. A gente procrastina, às vezes, uma blitz. Tem gente que procrastina uma leitura. Tem gente que procrastina 1000 coisas. Por quê? Porque, às vezes, não sabe, não tem essa clareza. Quando você tem clareza do seu objetivo, quando você tem clareza... Eu digo por mim e por algumas pessoas que trabalham comigo. Você tem uma fome, uma sede de fazer, de aprender, que você fica desesperado quando você perde tempo. Olha, vocês não me façam perder tempo. Eu digo assim, às vezes eu tenho 1 hora, 2 horas ali que para produzir, dificilmente eu vou ficar fazendo nada. Assim, eu vou sentar no sofá, botar a perna para cima e assistir, não sei o quê. Por quê? Porque eu tenho uma vontade tão grande de alcançar o que eu quero, que eu sei exatamente o que eu preciso fazer, que eu estou querendo, inclusive, as pedrinhas de amanhã já colocar hoje. Eu fico querendo, tipo, amanhã eu vou ter que fazer logo isso, para antecipar, adiantar, para acelerar o processo. Então, essa clareza, ela vai lhe dar uma motivação. Tem muita gente que diz que não está motivado todos os dias, né? Uma coisa que eu escuto muito, Lili, como que você consegue... Porque quem está de fora, somente vocês todos aí, quem trabalha... A sensação que você tem é que eu estou sempre assim, né? Motivadíssima. Sempre focada, determinada. Externamente até estou. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer essas ações, eu vou ficar. Então, eu começo o meu dia com coisas que fazem com que eu fique assim. Então, eu tenho várias práticas. Né? É a história do banho frio, é a história do... Olha ele aqui, ó, já tomei o meu. É um óleo essencial, é uma música, é isso aqui. Isso aqui obriga a gente a levantar. Se a gente não tivesse alta performance, um monte de gente estava dormindo agora. Se não tivesse isso aqui, estava dormindo. E hoje você está estimulando o seu cérebro a agir de uma forma diferente, só de você estar aqui ouvindo. Vou passar um vídeo para vocês aqui para encerrar, que reflete, se você dissesse assim, Lili, o alta performance é para quê? O que a gente vai... Qual o objetivo? Eu vou passar um vídeo que ele vai retratar isso de forma assim, muito clara, né? E ele vai encerrar aqui o nosso dia de hoje, né? Para a gente começar um dia maravilhoso, aí fazer um excepcional dia. E eu queria que vocês olhassem assim, com muita atenção, presente 100%, né? Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me arrepio, assim, eu sinto dentro de mim, eu sinto alguma coisa assim, me empoderar. E eu espero que consiga fazer isso com vocês também. Deixa eu compartilhar aqui a tela, deixa eu ver se está ouvindo o som. Acho que já está, né? Que estava compartilhando já aquela hora. Coloca. Deixa eu compartilhar aqui. Queria ter passado no começo, mas eu resolvi passar agora. Ui. Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono, e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou, e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba, eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve,
com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Espero que esse alta performance seja a paulada lá do... Sabe a paulada que o macaquinho deu lá no leão, pá, na cabeça dele, que o cara rugiu, o leão rugiu, né? Que esse alta performance seja, né, esses próximos dias, seja essa paulada na cabeça de vocês, assim. Sabe assim, puf, para ver se você se encontra dentro de vocês e faz o que tem que ser feito. Né? Então, assim, esse é o intuito, né? Eu queria... Realmente, eu vou tirar uma fotinha aqui para registrar aqui o nosso primeiro dia.